TPM e seus ganhos é o nosso no próximo tópico da pauta aqui. Vamos falar um pouquinho do TPM agora. Me diz lá, como é que você pensa o TPM dentro das organizações hoje? Como é que você vê o TPM hoje? O TPM, na realidade, assim, totalmente voltado como ele foi planejado, eu nunca participei, assim. O que eu já vi, na experiência que eu tive, é que o pessoal aplica bastante a questão da manutenção planejada, né, que é um dos pilares do TPM, e aplica MA, que é a manutenção autônoma. E muitas vezes o TPM acaba sendo visto só como MA. Assim, às vezes o pessoal pensa que implementar a TPM é mandar todo mundo da manutenção embora e os operadores vão fazer a manutenção. Mas não é isso. Não é isso, né? Então, TPM, se você for ver assim em contexto, a criação do TPM, ele é uma filosofia de trabalho dentro da empresa, né? Então, ele trabalha com alguns pilares, e cada pilar ele vai corresponder a um benefício ali para manter o TPM. Então, não é só a manutenção que faz, por mais que tenha esse nome, Total Maintenance Product, tá? Ele leva a manutenção no nome, mas não é só a manutenção que tem que fazer. E pelo contrário, até eu acredito assim que a empresa que quer aplicar a filosofia da manutenção autônoma, o primeiro passo seria integrar um bom relacionamento entre produção e manutenção, porque os dois têm que trabalhar diretamente juntos, né? Porque você vai ter que incluir ali atividades que são vistas como de manutenção, para que operadores façam. Então, o que o operador vai passar a fazer? Ele vai passar a cuidar da máquina dele. Não significa que, puxa vida, quebrou um eixo árvore ali. Eu vou passar para o operador trocar. Não é assim. O que acontece é que existem manutenções que são um pouco menos complexas, que o operador, com uma instrução correta, ele consegue executar. Então, normalmente, quando a empresa vai aplicar isso, ela busca já uma formação técnica dos operadores, e isso facilita até para a compreensão dele nessa transferência dessas atividades. Então, quando o japonês lá, o Nakashima, ele criou esse sistema aí do TPM, ele ficou pensando assim que, para ele poder aplicar todo aquele sistema que os Estados Unidos estava desenvolvendo na época, lá na década de 70, por aí, como que ele ia trazer aquela cultura de preventiva, que até então era novidade isso, manutenção preventiva, evitar quebra. Os Estados Unidos estava desenvolvendo bastante coisa em cima disso. Então ele voltou para o Japão e começou a pensar como que ele podia fazer isso, só que ele ia precisar de muitas pessoas na manutenção para poder executar tudo. Então ele falou assim, poxa, mas por que eu não treino os operadores para fazer as atividades mais simples, né? Então ele começou a tentar fazer essa transferência de lubrificação, por exemplo, limpeza de alguns pontos, a limpeza geral ali, a parte de 5S entra muito pesado nessa questão na verdade, assim, eu diria até que o 5S precede o TPM, porque você imagine trabalhar confiabilidade numa máquina que está cheia de cavaco ali, por exemplo. Você não consegue, né? Então, cara... Um barramento. Você não consegue. Às vezes, a lubrificação nem percorre o caminho de tanta sujeira que tem. E às vezes é só limpeza. Então, a gente fez um trabalho bastante forte, assim, porque um dos passos... O TPM, assim, ele é dividido em passos, né? Porque o japonês, ele pensou assim, pô, se eu for implementar tudo isso aqui de uma vez só, não vai funcionar. Então, vou dividir em etapas, né? Se você olhar o conceito básico lá, acho que são 7 etapas que o TPM aplica. Então, as primeiras coisas que eles buscam, assim, é você conscientizar as pessoas, você sensibilizar elas, mostrar, mais uma vez, a mesma coisa Lean, a mesma coisa WCM, a mesma coisa. Você tem que mostrar para as pessoas a importância daquilo ali e o que vai melhorar para elas. Então, assim, eu acredito que ninguém gosta de trabalhar num equipamento totalmente sujo. Entra naquela teoria da janela quebrada, né?
Sabe dessa? Não. Não. É o estudo que o pessoal fez, eles deixaram, rapidamente, eles deixaram o carro estacionado para avaliar, assim, o comportamento das pessoas sobre, basicamente, isso, né? Como que o que leva as pessoas a cuidar ou deplorar alguma coisa. Um bem público, por exemplo. Então, é a sensação delas se tem alguém cuidando ou não. Então, eles fizeram esse experimento, deixaram o carro lá totalmente intacto, assim, mas deixaram abandonado por um bom tempo. Ninguém mexeu. Tanto num bairro rico quanto num bairro pobre. Ninguém mexeu, ninguém fez nada. Aí eles, beleza, ficou lá durante um mês, ninguém fez nada. Aí eles foram lá e quebraram uma janela. Para ver com a janela quebrada se alguém ia fazer. Depois que a janela ficou quebrada, não durou uma semana o carro. Tacaram fogo, fizeram de tudo. É a mesma coisa, se você tem um equipamento totalmente, vamos dizer assim, avacalhado, a sujeira está impregnada, você não consegue nem enxergar dentro da máquina. Né? Os componentes, todos eles desgastados. Dificilmente o operador vai querer fazer uma limpeza nesse equipamento. Né? Então, o 5S entra muito forte nisso. E uma das primeiras coisas que o pessoal faz no TPM é a conscientização e depois a recuperação dos equipamentos. Você tem que recuperar esses equipamentos para a condição que eles eram quando foram entregues ali para a fábrica. O TPM tem vários elementos assim, né? Um dos pilares, o que sustenta o Lean são dois pilares básicos, né? O JIT, Just in Time, e o JIDOKA. O JIDOKA é a autonomação, né? É você passar parte da decisão para o operador, né? O operador tem que começar a definir muitas coisas, e assim age o Kanban, assim age o TPM, assim age uma série de ferramentas, metodologias, enfim. Então, a manutenção de primeiro nível é do operador. O zelo, a máquina, é do operador. Né? Ela passa a ser um bem do operador, responsabilidade do operador. Então, a limpeza, a gestão à vista, a limpeza dos olhais para óleo, a limpeza, né? Eu participei de empresas onde tinha problemas de infiltração de cavacos, de limalhas de ferro, que afetavam as engrenagens. O que eles fizeram? Eles cortaram a lataria e puseram um acrílico para que ele pudesse ver o quanto aquilo estava, para ele poder abrir e limpar as engrenagens, né? Que é a gestão à vista. Sim. Então, tudo isso faz parte do TPM. É levar o sujeito para dizer, ó, você é o dono disso aqui, cara. Sim. Se ela fizer um barulhinho diferente, é você quem vai fazer. Muito da manutenção preditiva da máquina é controlada pelo CEP. Começou a ter maior variabilidade. Ele percebe que tem maior variabilidade, ele chama a manutenção e diz, olha, o rolamento tal já está com variação maior e ela já vai começar a me gerar defeito. Eu preciso que você me troque o rolamento. Então, esse tipo de conscientização, esse tipo de tratamento é extremamente importante. E, de novo, passa por cultura, passa por conscientização. E é assim que o negócio funciona. Ele não tem que trocar o rolamento, ele não tem que saber desmontar as engrenagens todas, ele não tem que saber desmontar, trocar a árvore do torno. Ele tem que saber quando o negócio está ruim, ele tem que manutender, basicamente, para não deixar a coisa estragar. E quando o negócio está desviando, ele tem que saber quem chamar e dizer, olha, precisamos de uma providência aqui para resolver esse problema, né?